Os maiores milagres que eu já vi, e olhe que eu já vi milagres, foram exatamente na situação do nada. Deus permite que a pessoa chegue no fim da linha. Deus permite que a pessoa chegue na situação em que ela não pode fazer mais nada. Uma pessoa chegou para mim e disse: bispo, o médico diz que não há nada a fazer. Eu disse: aí está a matéria-prima que Deus precisa, o nada. Está ouvindo? Uma esposa chegou para mim e disse: o meu marido é alcoólatra e nós já fizemos de tudo, não há mais nada para fazer. Eu disse: aí está a matéria-prima que Deus precisa, o nada. Uma mãe disse: o meu filho é usuário de drogas e nós já demos conselho, ele já foi preso e não há mais nada que nós possamos fazer. Eu disse: aí está a matéria-prima que Deus precisa. Está ouvindo? Toda vez que a sua vida chegar numa situação em que não há mais nada a ser feito, ali está a matéria-prima que Deus precisa, a matéria-prima que Ele trabalha. A Bíblia Sagrada menciona: a filha de Jairo estava enferma. Estão lembrados? E vieram alguns atrás de Jairo. Jairo foi ter com Jesus. E ele está dizendo: a minha filha está moribunda, está à beira da morte, está na fronteira da vida e da morte. E quando chegaram aqueles da casa de Jairo e disseram: não incomode o mestre, a sua filha já morreu, não há mais nada a fazer. Ali estava a matéria-prima que Deus precisa. Não havia mais nada a fazer. Estão compreendendo? A ressurreição aconteceu. E quando Jesus chega em Betânia, sabe o que Marta diz? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Como quem diz: não há mais nada a fazer. A matéria-prima estava lá. Está me ouvindo? E quando o profeta chega na casa da viúva, a viúva disse: eu só tenho um bocado de farinha, um pouco de azeite, e vou fazer esse bolo e depois não tem mais nada. A matéria-prima estava lá. E o Espírito Santo foi me mostrando. A matéria-prima que Deus usa é o nada. Deus é especialista em pegar o nada e fazer o tudo. E Gideão está se sentindo um nada. Estão compreendendo? É como se ele dissesse: eu não sou nada. Ali estava a matéria-prima que Deus precisa. Enquanto você pensa que é alguém, que é alguma coisa, Deus não pode fazer nada. Mas quando você diz: ó Deus, eu não sou nada, eu não posso nada, eu dependo de Ti, então ali está a matéria-prima que Deus precisa. Está compreendendo o que eu estou falando? É isso que a Bíblia diz quando diz: os que se humilham. Sabe o que é uma pessoa se humilhar? Oh Deus, serão exaltados, mas os que se exaltam, os que acham que são alguma coisa, serão humilhados, vão se tornar um nada. Mas aquele que diante de Deus fala: ó Deus, eu não sou nada, mas eu sei que o Senhor é poderoso para pegar o nada e fazer o tudo. Então Deus vem e opera. Diga à pessoa que está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. E você pode ler a Bíblia e você vai ver. Enquanto Saulo de Tarso pensou que era alguma coisa, mas na hora que ele admitiu e reconheceu que não era nada, Deus pegou o nada e fez o tudo. Está me ouvindo? Jesus disse: 2 homens subiram ao templo para orar, e um orava de si para si. Ele nem orava a Deus, ele orava de si para si, é o que a Bíblia diz. Nem era a Deus que ele orava, era de si para si. Eu dou o dízimo, eu frequento a igreja 2 vezes por semana, eu jejuo. Ele está pensando que é alguma coisa. E Jesus diz: e ali estava um publicano, o pior dos piores. Está ouvindo? O pior dos piores estava ali. E Jesus diz que ele nem ousava levantar o rosto, ele simplesmente batia no peito.
ser propício a mim, pecador. Sabe o que Jesus disse? Esse saiu abençoado, o outro não. Porque ele reconheceu que não era nada. Deus é especialista em pegar o nada e fazer do nada o tudo. Tem alguém aí? Eu vou dizer de novo, Deus é especialista em pegar o nada e do nada fazer o tudo. Toda vez que você chegar numa situação de nada, tenha revelação no Espírito, ali está a matéria-prima que Deus precisa. A minha esposa estava grávida da segunda gravidez, uma hemorragia aconteceu, nós corremos para o hospital. Eu estava ali no corredor do hospital, esperando alguma notícia da sala de cirurgias. E depois de muito tempo, porque a gente não marca o tempo nessa hora, a gente não cronometra as coisas. Quando a porta da sala de cirurgia se abriu, o médico saiu, tinha 2 enfermeiras ou 3, não me lembro. E ele chegou no corredor, haviam mais pessoas ali no corredor do hospital esperando outras coisas. E então ele perguntou, quem é que está com ela? Eu me levantei e disse, sou eu, doutor. Ele olhou nos meus olhos e ele disse, você me desculpe a franqueza, eu sou direto e objetivo, eu não faço rodeios, mas a sua esposa morreu. Eu disse, como é, doutor? Ele disse, eu sou direto, objetivo, não faço rodeios, a sua esposa não resistiu e ela se foi. E nós vamos tentar salvar a criança, e não espere muita coisa também. Não havia mais nada que a medicina pudesse fazer. Eu fiquei chocado ali. Eles voltaram lá para dentro e eu disse, ó Deus, o doutor veio aqui e disse que aquela que o Senhor me deu como esposa está morta lá dentro. Está ouvindo o que eu estou falando? Não havia mais nada que a medicina pudesse fazer. Eles gastaram todos os procedimentos para mantê-la viva. E quando ele saiu lá para me dar a notícia, foi depois de esgotados todos os procedimentos da medicina. Está compreendendo o que eu estou falando? E eu digo isso diante de Deus e diante do diabo, que eu estou falando a verdade a vocês. O nada estava lá, não havia mais nada a fazer. Estão ouvindo? Eu agachei e fiquei ali de cócoras. E eu fiz uma oração, e o poder do Espírito Santo entrou lá e trouxe a minha esposa de volta à vida. E trouxe a minha esposa de volta à vida. Porque Deus é especialista em pegar o nada e do nada fazer o tudo. Quando você chega na situação do limite, o limite da capacidade humana, você já notou que Deus permite o limite? Deus permite chegar na condição de nada, não há nada que ninguém possa fazer. Esta é a hora de Deus, esta é a hora do Todo-Poderoso. Ali está a matéria-prima que Ele precisa, o nada. Está me ouvindo? E como é que Deus pegou esse indivíduo, esse nada chamado Gideão, e fez ele assentar na galeria dos heróis da fé? Eu vou dizer a vocês, existem 3 níveis da crença: a incredulidade, a dúvida e a fé. Está ouvindo? 3 níveis da crença: a incredulidade, a dúvida e a fé. E eu pensei, durante muito tempo, que incredulidade, uma pessoa incrédula, era alguém desprovido de fé. O Espírito Santo me disse, uma pessoa incrédula é uma pessoa que tem uma fé ao contrário. Se a pessoa não está crendo na solução do problema, automaticamente ela está crendo no problema.
Quem não está crendo na prosperidade, automaticamente está crendo na necessidade. Concorda com isso? Quem não está crendo na bênção, automaticamente está crendo na maldição. Quem não está crendo na mudança, automaticamente está crendo no que está. A incredulidade é uma crença, é uma dimensão da crença, é uma crença abaixo de zero. Agora a dúvida é uma crença no positivo, mas é uma crença insuficiente para conquistar o que Deus tem. Eu encontro pessoas que elas creem, são sinceras, elas dizem: Bispo Daniel, eu creio, mas a crença está insuficiente. A pessoa tem dúvidas. Está me ouvindo? A dúvida é uma dimensão da crença no positivo, mas é insuficiente para conquistar a graça, para conquistar o milagre, a mudança. A dimensão da crença que Deus responde é a fé. A fé nunca volta de sacola vazia da presença de Deus. Qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer condição social que tem fé, tem o poder de Deus fluindo ali, tem a glória de Deus fluindo ali. Quando você lê a Bíblia, você vê que onde tinha fé, o poder de Deus fluía ali. Está compreendendo? E Deus pegou esse indivíduo chamado Gideão e tirou ele da incredulidade para a fé, para fazê-lo assentar na galeria dos heróis da fé. E há pessoas aqui que Deus vai tirar da incredulidade para a fé. Há pessoas aqui que Deus vai tirar da dúvida para a fé. Porque Deus quer você assentado na galeria dos heróis da fé. Deus pegou esse indivíduo chamado Gideão, esse nada, e fez ele assentar na galeria dos heróis da fé. Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver. Pela fé Abraão, e vem a lista. E você vai se deparar com esse indivíduo lá, assentado na galeria dos heróis da fé. Pela fé Gideão, o nome dele está lá. Era um nada e Deus pegou o nada e fez dele o tudo. Deus pegou um anônimo e fez ele ficar famoso. Deus pegou um medroso e fez ele ficar corajoso. Deus pegou um miserável e fez ele prosperar. Está me ouvindo? Deus pegou um desconhecido e fez ele ficar conhecido em todo o mundo. Os pregadores de todo o mundo falam sobre Gideão. E Deus vai pegar você nesta campanha gerando a vida. E vai fazer você assentar na galeria dos heróis da fé. Diga à pessoa que está ao teu lado, diga: Deus vai fazer você assentar na galeria dos heróis da fé. Diga a esta pessoa: Deus não está te vendo como você se vê. Diga: Deus está te vendo como você pode se tornar nas mãos dele. Deus não está vendo você com o carro que você está, Deus está vendo você com um carro muito melhor. Deus não está vendo você na casa que você mora, Deus está vendo você numa casa muito melhor. Deus não está vendo você com o salário que você recebe, Deus está vendo você com um salário muito melhor. E fé não é você se ver como as pessoas te veem. Sabe como é que as pessoas me veem? E quando eu passo de carro, e o vidro fechado e o ar-condicionado ligado, eles falam assim: ah, lá vai o ladrão. As pessoas me veem como um ladrão. E uma pessoa se voltou para mim na câmara, eu não vou dizer aqui, senão vocês vão saber quem é. E a pessoa disse assim: bispo, você é mala, hein? É assim que eles me veem. Um outro se voltou para mim e falou assim: você é nó cego, hein? E eles me veem como ladrão, como nó cego, como mala sem alça. Mas sabe como Deus me vê?
Deus me vê como um atestado da graça dEle, como um atestado da bondade dEle, como um atestado do poder dEle. É assim que Deus vê você. Deus vê você desse modo. 2012 te espera. 2012 está esperando você. A galeria dos heróis da fé está te esperando. Diga a pessoa que está ao teu lado, diga: a galeria dos heróis da fé está te esperando. Agora me ajude aí, por favor. Tira aí, tira de dentro. Me dê aqui só o... Eu estou terminando. Eu sei que vocês estão com pressa e já estão fartos de me ouvirem. Meu Deus. E esse Gideão é um tipo de mim, é um tipo de você. Eu sei. E às vezes nós sabemos o que Deus tem para fazer é tão grande, que nós ficamos em questão. E nós precisamos de uma certeza. Estão compreendendo? A Bíblia diz que a fé é certeza. Fé não é desejo. Eu sei, muitos estão aqui e têm o desejo de terem um 2012 melhor. Mas desejo não é fé. Está ouvindo? Lembra do menino com a bicicleta? Ele deseja ter, mas ele não tem certeza se vai ter. E quando ele encontra a promessa do pai dele, ele passa a ter a certeza. Estão compreendendo? Eu vou dizer a você, você tem mais motivos para acreditar nas promessas de Deus do que esse menino tem para acreditar nas promessas do pai dele. Quando chegar sábado, o pai disse: sábado eu vou lhe dar uma bicicleta. E chega sábado, o menino corre lá e diz: papai, hoje é sábado. Você já viu a criança como ela faz? É segunda-feira ainda, ela fala assim: mãe, sábado demora? Não é assim? Ainda é quarta-feira, e aí chega e fala assim: já é sábado hoje. Ele tem a promessa, o pai prometeu. E ele nem dorme à noite de sexta para sábado. Ele sabe que amanhã é sábado e ele nem prega o olho. Ele quer ter uma bicicleta e ele tem a promessa do pai dele. Agora imagine o que pode acontecer. Esse menino vai no quarto do pai dele, está ainda escuro, ele bate na porta e diz: papai, papai, hoje é sábado. O pai diz: e daí? Ele diz: o senhor prometeu. Prometeu o quê? O senhor disse que sábado me daria uma bicicleta. O pai desse menino pode dizer a ele: papai estava brincando com você. Papai viu que você tinha vontade de ter uma bicicleta e papai fez uma brincadeirinha. Isso pode acontecer ou não? Pode. Agora eu digo a você, eu pergunto a você: tem alguma promessa que você se volte para Deus e Deus diga: eu estava brincando com você? Tem alguma promessa que você diga: ó Deus, o Senhor prometeu prosperar, então Deus diga: foi uma mentirinha que eu contei? Isso é possível? Sabe o que esse livro diz? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele fará. Se Deus prometeu, Ele fará. O pai do menino pode mentir para ele, mas Deus não mente. Deus não mente. Agora escute a outra situação que pode acontecer com o pai desse menino. Diga à pessoa que está com você, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração enquanto eu bebo água. A outra situação. Eu digo toda vez que eu venho aqui, o apóstolo Judson não vai me convidar mais, porque eu demoro. Mas ele demora a me convidar, por isso que eu demoro. O garoto chega lá no quarto, é bem cedo ainda está escuro, ele bate na porta. Escute.
Papai, hoje é sábado, o senhor prometeu me dar a bicicleta. E o pai diz ao garoto: papai estava voltando para casa ontem à noite com o dinheiro da bicicleta e o ladrão veio e levou o dinheiro. Você vai ter que esperar o Natal do ano que vem, porque o ladrão levou o dinheiro da bicicleta. Isso pode acontecer? Eu pergunto a você, tem alguma promessa que Deus fez a mim e a você? E quando você se volte para Ele, diga: ó Deus, o Senhor prometeu. E então o anjo Gabriel aparece lá e diz: olha, o céu foi assaltado essa noite. A capetada entrou aqui e levou tudo. Deus pode ser assaltado? Deus pode ser roubado? Se Deus prometeu, Ele fará. Ele fará. A outra situação que pode acontecer com o pai do garoto. Essa é bem dura. E o garoto bate na porta do quarto, está bem cedo ainda, está escuro. Ele nem pregou o olho à noite, ele está ansioso. Está ouvindo? Papai, papai, papai. A mãe do garoto na cama vira e fala: bem, o Júnior está te chamando, bem. E ela mexe. E quando olha, ele está morto. Ele morreu à noite. Isso pode acontecer? E o menino não quer nem saber. Ele diz: cadê minha bicicleta? Eu quero minha bicicleta. O seu pai morreu, Júnior. Agora o dinheiro da bicicleta nós vamos comprar o caixão. O pai do menino pode morrer antes de cumprir a promessa. Pode ou não pode? Eu pergunto a você que veio aqui: Deus morre? Sabe o que a Bíblia diz? De eternidade a eternidade, Ele é Deus. 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 Diga a pessoa que está com você, diga: de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Ele não morre. Está ouvindo? Meu Deus. Agora olhe para mim. E Gideão precisava de uma resposta. Tem gente aqui que precisa de uma resposta. Gideão precisava de uma certeza. A Bíblia diz que fé é certeza. Diga a pessoa que está ao teu lado, diga: fé é certeza. E alguns de vocês estão fazendo a campanha, gerando a vida, mas estão com vontade, mas não estão com certeza. Escreveram os planos, os projetos, têm o desejo. Lembra que eu disse que desejo não é fé? A fé é, diga a pessoa que está com você, diga: fé é certeza. Lembra do garoto? Eu quero ter uma daquela. Mas depois que ele ouviu a promessa, ele diz: eu vou ter uma daquela. E Gideão está em questão. Ele estava na incredulidade, agora ele saiu da incredulidade para a dúvida. Estão ouvindo? Ele tem a promessa, mas ele tem dúvida. Ele não está mais na incredulidade. Agora ele está na dúvida. Ele não tem certeza. Ele crê. Assim como muitos de vocês aqui creem, mas a crença é insuficiente para que o 2012 seja de fato como você deseja. Sabe qual a proposta que Gideão fez com Deus? É o texto que nós lemos. Eu falei tudo isso até agora para chegar nessa parte. E de fato eu não poderia abreviar, eu não poderia saltar nenhuma etapa para que você pudesse entender essa parte. Está ouvindo? E Gideão disse a Deus, ele falou: não se ire comigo. É como se ele dissesse: eu preciso ter certeza que isso que o Senhor está prometendo vai acontecer. Está ouvindo? Às vezes eu encontro a promessa na Bíblia e eu digo a Deus: ó Deus, eu preciso ter certeza que essa promessa é minha. Estão ouvindo? Eu preciso de convicção.
É o que muitos de vocês estão precisando. Então Gideão fez uma prova com Deus. Ele disse: ó Deus, eu vou colocar o velo de lã na eira esta noite. E amanhã de manhã eu vou olhar o velo de lã. Se ele tiver encharcado com orvalho e em volta na eira tiver seco, não tiver orvalho algum, então eu vou ter certeza que o Senhor é comigo. Estão ouvindo? Ele tinha promessa. Quantos têm promessa? Mas ele não tinha certeza. Muitos de vocês têm a promessa, mas não têm certeza. E Gideão, mal o dia amanhece, ele corre lá na eira e pega o velo de lã e espreme e encheu um balde. A Bíblia fala uma taça, era o balde da época. Estava encharcado com orvalho. Mas mesmo assim Gideão ainda está na dimensão da dúvida. Lembra que ele estava na incredulidade, agora ele está na dúvida. Não foi suficiente para ele sair da dúvida para a fé. Ele disse a Deus: ó Deus, não se ire comigo, mas só mais essa vez, porque eu preciso ter certeza que o Senhor é comigo, eu preciso ter certeza que essa promessa é para mim. Eu vou colocar o velo novamente essa noite, e amanhã de manhã, quando eu for lá, se o velo estiver seco e em volta molhado pelo orvalho, então eu vou ter certeza que o Senhor é comigo, eu vou ter certeza que essa promessa é para mim. E ele vai lá de manhã e pega o velo, está seco, e em volta está molhado. Deus tirou esse indivíduo da incredulidade para a dúvida e da dúvida para a fé. Agora erga a cabeça e olhe para mim. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Eu orei a Deus e eu chorei quando o Espírito Santo me revelou. Eu nunca tinha entendido o velo de lã, porque Gideão colocou o velo lá fora, estão compreendendo? Até que um dia o Espírito Santo me disse, quando ele colocou o velo lá fora, ele estava dizendo a Deus: ó Deus, eu sacrifiquei. Aqui está a prova do meu sacrifício. Está me ouvindo? Ele disse: aqui está o couro, aqui está o canhoto do cheque, aqui está o boleto do cartão de crédito, eu sacrifiquei. Está aqui. Agora, eu preciso ter certeza que o Senhor viu o meu sacrifício. Eu preciso ter certeza que o Senhor considerou o meu sacrifício. E ele coloca lá uma noite, o velo de lã era o couro do carneiro que ele tinha sacrificado a Deus. Estão compreendendo? Ele apresentou um sacrifício e ficou o couro lá, e ele olhava para o couro e falava: eu sacrifiquei, e agora? Será que Deus é comigo mesmo? Será que o poder de Deus virá? Será que essa promessa que Deus fez é para mim mesmo? E ele olhava o canhoto do cheque e falava: meu Deus do céu, doeu. Eu peguei a melhor ovelha que eu tinha. Estão compreendendo? Quando ele colocou o velo lá fora, o Espírito Santo me disse, e eu estou dizendo a vocês, ele estava mostrando para Deus que ele tinha sacrificado. E ele estava dizendo: eu fiz a minha parte, agora eu tenho que ter certeza que o Senhor vai fazer a sua na minha vida. Por isso ele fez prova com Deus. Estão ouvindo? Eu vou terminar aqui dizendo a vocês que a história de um herói da fé não acontece por acaso. Ninguém deita hoje e acorda amanhã sentado na galeria dos heróis da fé. Estão ouvindo? É uma trajetória de sacrifícios e sacrifícios. Satanás odeia o sacrifício.
Ele odeia o sacrifício. Eu estava ministrando aos pastores e eu disse a eles sobre um DVD, e você pode baixar na internet, o Código da Bíblia. Eles descobriram um código nos escritos originais da Bíblia Sagrada, em especial o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Entre outras coisas, o que eles colocam ali, e eu não acredito em tudo que eu assisto, que eu vejo, que eu leio, mas eu orei a Deus. E eles colocam que os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis e Êxodo, apontam para Levítico. E de lá para cá, Deuteronômio e Números apontam para Levítico. Estão compreendendo? São 5 livros. Os 2 primeiros apontam para o terceiro, os 2 últimos apontam para o terceiro. E eu fui procurar em Levítico o que tem que Deus considera tanto ali no livro de Levítico. Sabe o que eu encontrei lá em alto relevo, página após página? Sacrifício, 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 sacrifício. Deus orientando acerca do sacrifício. E você passa as páginas da Bíblia e você vê toda vez que alguém apresenta um sacrifício a Deus, no contexto tem o poder de Deus ali, tem a glória de Deus ali. E Satanás sofre de complexo de Deus. Está lembrado da história? Era um anjo formoso no céu e ele quis ser Deus, quis tomar o lugar de Deus. E ele não parou com essa mania ainda. Ele ainda sofre de complexo de Deus. É por esta razão que ele pede sacrifícios nas encruzilhadas. Porque ele copiou o modelo de Deus. O modelo que Deus deu para os seus servos, Satanás copiou. As pessoas estão nas encruzilhadas, sacrificando galinha, bode, boi, sacrificando dinheiro, sacrificando ouro ao diabo. Porque ele sofre de complexo de Deus e ele copiou o modelo que Deus estabeleceu, porque ele pensa que ele é Deus. Estão compreendendo? E Gideão coloca o velo de lã lá, e é como se ele dissesse: eu quero ter certeza que o Senhor é comigo, aqui está o canhoto do cheque. Diga a pessoa que está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Quando a Bíblia Sagrada diz, ninguém pode servir a 2 senhores, ou você vai servir a Deus ou a Mamon, ao dinheiro. Está ouvindo? Quando você pega ali do seu dinheiro e separa uma parte e fala: está aqui, ó Deus, o meu sacrifício, o meu voto, a minha semente, porque eu creio que o Senhor tem um novo tempo para mim. Eu creio que o Senhor não está me vendo como as pessoas à minha volta me veem, o Senhor não está me vendo como eu me vejo, mas eu creio que o Senhor está me vendo como eu posso me tornar nas suas mãos. Ou o sacrifício. Gideão mostrou para Deus, e ele sentou na galeria dos heróis da fé. E eu orei a Deus quando fui convidado para estar aqui com vocês. E esta foi a mensagem que Deus me deu. A minha oração é que você tenha revelação no teu espírito. Não faça nada por emoção, fé não tem nada a ver com emoção. Os maiores milagres que Deus operou através de mim, eu não senti nada. Paralítico andando, o tetraplégico, o cego vendo, os poderes das trevas saindo, gritando da vida do endemoniado, eu não senti nada. Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé é certeza. Deus é comigo. Estão compreendendo? Não faça por emoção. Não faça porque alguém está fazendo. Faça porque você crê. Está lembrado? Você precisa acreditar em Deus. Você precisa acreditar num profeta. Eu sou profeta esta noite. E você precisa acreditar em você. Porque Deus acredita em você. Apóstolo Judson, eu vou deixar o velo aqui até o final dessa campanha.
A partir de amanhã, hoje você já entregou. A partir de amanhã, o seu sacrifício você vai colocar em cima do velo. E o apóstolo Judson vai mostrar para Deus o seu sacrifício. Vai dizer: ó Deus, essa esposa sacrificou, esse jovem sacrificou, esse empresário apresentou um sacrifício, está aqui. O mesmo Deus que viu o sacrifício de Gideão, ele vai ver o seu sacrifício. Está ouvindo o que eu estou falando? Eu sou profeta de Deus nesta noite. Ouça o que eu vou dizer para encerrar a minha fala. Não é o teu dinheiro que Deus quer, é o teu coração. Quando você traz um sacrifício, por trás de todo sacrifício, tem um coração que confia, que acredita. Quem traz o troco, por trás do troco não tem o coração. Está ouvindo? Não é o teu dinheiro que Deus quer, é o teu. Tem alguém aí? Eu vou dizer de novo, não é o teu dinheiro que Deus quer, é o teu coração. Por trás de todo sacrifício, tem um coração que acredita e que confia. Deus quer você assentado na galeria dos heróis da fé. De nada adianta você acreditar em Deus, de nada adianta você acreditar no profeta, se você não acreditar em você. Eu creio, Deus vai me dar um 2012 abençoado. Eu quero que você fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Coloque a mão, como é